Leonardo, bom dia a todos, agradeço aí as gentis palavras do Alex. Na verdade, bem, 11h30, não é isso? Tenho 15 minutos e prometo aos senhores que não vou ultrapassar, e roubando já a fala futura do Leonardo. A gente sabe que quando você é breve na fala, os aplausos são sempre generosos, né? Uma questão de gratidão da plateia. Essa fala do Leonardo, né? Ele vai repetir aqui, mas eu antecipei, sempre gosto de roubar a fala dos meus amigos. Eu fico muito feliz, né? Agradeço ao Alex pelo convite, ao Benedito também, porque é uma grande oportunidade de troca, de diálogo, numa parceria que eu tenho certeza que vai render muitos e muitos outros frutos. Esse evento é o primeiro de uma série, né, de outras realizações que certamente acontecerão aqui nesse contexto, né, das relações com o Rio, Lisboa, enfim. Então é muito bacana poder estar participando aqui com vocês. A gente fala um pouco sempre do lugar do qual nós estamos situados, né, tanto do ponto de vista profissional, quanto acadêmico, intelectual, enfim. Eu sou cientista político de origem e advogado de profissão. Então, quando eu começo a pensar sobre o tema que trago aqui hoje, que é a questão do terrorismo de Estado em face da situação síria, eu comecei a refletir esse tema tendo como referência uma obra bastante polêmica de uma autora judia chamada Hannah Arendt. Chama-se A Banalidade do Mal. Nessa obra ela faz um apanhado bastante interessante, que suscitou imensas críticas da própria comunidade judaica, por isso eu falo que é uma das suas obras mais polêmicas, sobre o julgamento de Eichmann, né, antiga liderança nazista, onde ela dizia que o Eichmann, na verdade, não parecia assemelhar-se com uma pessoa boa ou ruim, propriamente dita, mas alguém que, no cumprimento quase burocrático do seu dever funcional, poderíamos talvez chamar do seu triste dever funcional, perdeu toda a sensibilidade, toda a noção de humanidade, né, toda essa referência no outro, né, que se poderia ter, e cumpria, né, aqueles desmandos como se, né, estivesse, sei lá, cumprindo um espaço burocrático numa repartição. E ela percebia isso como uma banalização do mal, né, de como é que você pode causar mal tão intenso, tão agressivo, tão contundente, tão generalizante, sem estabelecer nenhum tipo de reflexão crítica sobre a sua própria atitude e sobre as condições a partir das quais você exerce, né, essa banalização da maldade. É um pouco do que eu consigo perceber no contexto do conflito sírio. E aí eu beneficio e beneficio os senhores, né, de evitar dados e datas que já foram expostos aqui. Nós sabemos que esse conflito ele tem a sua raiz no contexto mais amplo da Primavera Árabe e, subsequentemente, no ano seguinte, um grupo de estudantes faz um protesto contra o regime Bashar al-Assad, cuja genealogia, né, foi exposta aqui também por outros palestrantes. Vamos nos privar desse cansaço, os senhores. O governo Bashar al-Assad reage brutalmente a esse evento, reage ceifando vidas de estudantes em protesto. E a partir daí esperava-se, né, que essa reação brutal ela tivesse um cunho intimidatório por parte desses elementos. Não aconteceu. Ao contrário, a reação brutal, desproporcional e desarrazoada, né, e quaisquer outros adjetivos que queiramos, né, colocar aqui em tela, ela gerou uma outra reação, ainda maior, né, no sentido contrário. Então não é um fenômeno físico, é um fenômeno social. Então não é uma reação igual no sentido contrário, é uma reação maior em sentido contrário. E essa reação maior em sentido contrário apontava necessariamente, né, para uma perspectiva de flexibilização, de abertura, de democratização, né, de relativização daquele regime ditatorial que de alguma forma se impunha ali no contexto sírio, já no âmbito quase de uma dinastia, já que estamos falando então neste contexto de Bashar al-Assad, da segunda geração, né, da família al-Assad no comando da Síria. Essa reação brutal, né, do governo leva a uma reação ainda maior da sociedade, e a essa reação ainda maior da sociedade, uma reação ainda maior do governo. Então estamos falando, né, da banalização de fato, né, dos aspectos repressivos, dos aspectos agressivos, dos aspectos negatórios dos direitos humanos, seja lá o que isso for.
não é? Como nós possamos conceituar esses direitos, a partir de que tradições intelectuais nós podemos pensar essa reflexão, né, jurídico-política. Bem, é nesse contexto que se instaura a lógica mais ampla da guerra civil. E essa guerra civil vai se complexificando a partir do momento em que nós temos não apenas o desdobramento dos diferentes atores internos, e aí um desses elementos complicadores do ponto de vista endógeno, doméstico, é certamente o aparecimento, entre aspas, aparecimento com as aspas devidas, do Estado Islâmico, né, como um fator ou um vetor problematizador dentro do contexto bélico, político e social que já estava instaurado na Síria, por um lado, e evidentemente nós estamos também falando de um contexto em que alguns autores preconizam o renascimento de uma Guerra Fria que tem hoje não apenas o eixo Moscou-Pequim por um lado, mas o eixo Bruxelas-Washington por outro. Então, por exemplo, a parte dos conflitos geopolíticos, né, que interferem, por exemplo, em algumas questões hoje silenciadas do ponto de vista da mídia brasileira, como, por exemplo, a situação da Ucrânia, não resolvida, mas desapareceu por encanto do noticiário internacional. Né? Parece que a Ucrânia, né, voltou, saiu do mapa, né? E como você não pode tirar as fronteiras do mapa, e a Ucrânia é fronteira, né? Como os mapas não existem sem fronteiras, a Ucrânia existe, embora ela esteja alijada do processo midiático maior, né, que de alguma forma molda as nossas consciências e de alguma forma também molda as nossas sensibilidades e as nossas, de alguma forma, simpatias e solidariedades. Então, por exemplo, em relação aos ucranianos, nada mais se fala, eles estão no mapa, embora ausentes dele. A questão síria não. A questão síria ela é bastante recorrente e é importante que seja assim. Né? Quer dizer, o silenciamento de uma questão não implica, evidentemente, na desimportância de outras das quais nós estamos falando e falando recorrentemente. A situação síria é dramática. Os números já foram apresentados aqui, senhores. Estamos falando de milhões e milhões de refugiados, estamos falando de milhões e milhões de deslocados internos, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas, 2.500 das quais estão hoje abrigadas no Brasil, o que é, cá entre nós, uma vergonha para o nosso país. Né? Em face da tradição, né, da longa história de amizade entre o Brasil e povos do Oriente Médio, não apenas sírios, evidentemente, muitos dos senhores certamente são descendentes, né, desses povos árabes, aqui no Brasil, né, coexistem com relativa harmonia árabes, judeus e outros segmentos étnicos, né, e nacionais. Evidentemente que nós deveríamos, né, estar abertos a um acolhimento maior, mas esse também não é o tema da minha fala, mas é a partir do reconhecimento da situação síria, tentar discutir um pouco o que é essa questão do terrorismo. Bem, o que é terrorismo? Lá em 1576, nos 6 livros da República, o Baudin disse que ele redefiniu o que é soberania. Né? Ele disse que era o primeiro a fazer isso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui muito de mau gosto. Eu vou dizer, olha, eu vou ser o primeiro aqui a trazer uma definição de terrorismo. Pelo menos na manhã de hoje, né, ninguém entrou nessa furada, essa canoa furada. Mas como eu tenho que justificar de alguma forma os elogios que me foram feitos pelo Alex, né, eu vou entrar. Né, e evidentemente não vou entrar pelos meus próprios méritos, até porque não os tenho. Mas eu disse aos senhores que eu sou um cientista político, né, que atua como advogado. Né, advogo, enfim, pesquiso nessa área, enfim, leciono, etc, etc, etc. E aí fui me socorrer, evidentemente, daquela tradição que me é mais próxima, a tradição do direito internacional. Eu falei, não é possível que lá no direito internacional, seja a minha disciplina do coração, né, eu não encontre, né, alguma resposta para isso. Dancei de verde e amarelo como se dança nesse país. Fui lá nas convenções, né, sobre infrações e certos outros atos praticados a bordo de aeronaves lá dos anos 60 do século passado. Falei, bem, aqui eu encontro uma definição de terrorismo, uma coisa mais afastada, já que até então o terror, né, o terrorismo era mais vinculado aos elementos endógenos dos estados, e aí vários movimentos terroristas foram citados aqui. A Edna Raquel já nos brindou, né, dessa possibilidade, eu também não vou recitá-los mais uma vez, né, mas também não achei. Aí falei, bem, qual é a metodologia? Eu vou pegar então as convenções que foram ratificadas pelo Brasil, afinal de contas, o Brasil é um país de longa tradição pacifista, etc. e tal, pretende ser um ator de importância global, etc. Deve ter alguma coisa ali. Dancei de verde e amarelo.
Fui na Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Avião, não achei nada. Fui descendo para o Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que prestam serviço à aviação civil internacional, não achei nada. Fui para... cheguei na Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos para fins de detecção, que é recente. Também não encontrei nada. Falei, não é possível. Dancei. E agora eu tenho que levar para a palestra a definição terrorista, eu não tenho. E eu não vou arriscar fazer uma para mim. Aí eu falei, bem, se eu não encontrei no direito, eu só tenho uma outra alternativa. Eu não sou filósofo, não sou economista, não sou do Ministério Público do Trabalho, eu vou ter que ir lá na ciência política buscar alguma coisa. Ufa, achei. Tem um trabalho muito legal de um autor chamado Walter Lacan, que vai pensar as novas formas de terrorismo, o novo terrorismo, em particular aquele vinculado às armas de destruição em massa. E ali, ufa, por sorte, eu achei uma definição bem legal de terrorismo, que eu vou trazer para vocês aqui. Segundo Walter Lacan, o terrorismo pode ser definido como o uso da violência por parte de grupos com fins políticos, normalmente dirigido contra o governo, mas que também pode voltar-se contra grupos étnicos, raciais, religiosos, movimentos políticos, etc, etc, etc. Há um alerta que eu achei absolutamente fantástico nesse texto do Lacan, que desde logo recomendo a todos os interessantes, os interesses que têm interesse na matéria. Ele diz o seguinte, olha, essa definição não é legal. Ela é muito ampla, ela é muito vaga, mas tem um problema. Qualquer tentativa de ser mais específica, ela está condenada ao fracasso. Pelo simples fato de que o terrorismo é um fenômeno plástico, ou seja, é dotado de uma imensa plasticidade. Então nós podemos adjetivar o terrorismo de todas as formas. E aí eu falei, bem, estamos com uma questão importante, nós já temos uma definição de terrorismo. A minha preocupação então é saber se a política adotada pelo governo Bashar al-Assad contra a sua própria sociedade pode ser considerada um ato terrorista. E aí eu fui um autor que me é muito caro já há muitos anos e que de alguma forma nos ajuda a pensar um pouco nessa perspectiva do terror. É o Buonanati, um autor italiano, e ele vai fazer uma distinção entre o terror e o terrorismo. Ele vai dizer, as políticas de terror são essencialmente aquelas políticas vinculadas às práticas do Estado. E o exemplo que o Buonanati nos traz é exatamente um dos exemplos trazidos pela Edna Raquel, que é a fase do terror, entre 1793 e 1794, aquela fase do terror, a chamada segunda fase da Revolução Francesa, quando o Comitê de Saúde Pública toma na prática as rédeas do processo revolucionário, comandado por Robespierre e Saint-Just, e, afinal de contas, implanta uma política de terror cujo ápice da política é o guilhotinamento do próprio Robespierre. Então, o terror seria essa política. Quer dizer, segundo o Buonanati, o terror deve ser entendido como um tipo de regime particular, ou melhor, um instrumento de emergência que o governo recorre para manter-se no poder. Falei, opa, legal, encontrei a minha definição de terrorismo. O problema é que eu tenho que adjetivar. Por quê? Porque esse é o terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado, então, é aquela política em que esse grupo que assume o poder estatal vai emplacar sobre a sua população para, de alguma forma, poder manter-se nesse domínio. O Benedito já me avisou que faltam 2 minutos. Eu disse que eu não ia passar do tempo. Isso é um compromisso muito sério, para ter outras pessoas a falar. Então eu quero só fechar essa reflexão dizendo o seguinte, é perfeitamente razoável que nós entendamos as políticas de Bashar al-Assad, e não apenas nesse caso, mas concretamente aí, em relação ao povo sírio como terrorismo de Estado. E a partir dessa definição, nós avançarmos aqui nessa interlocução, nos grupos, nas pesquisas, enfim, avançarmos para pensarmos essa perspectiva do terrorismo dentro de patamares mais amplos, mas a partir do momento que nós também possamos estabelecer alguns elementos significativos do ponto de vista conceitual, porque o sábio é aquele que dá nome às coisas. E aquilo que não tem nome não pode ser compreendido. Daí o esforço inicial de trazer uma concepção do terrorismo e fazer essa vinculação em relação ao governo sírio. Caríssimos, muito obrigado pela atenção de todos.